Tudo é óbvio, mas desde que você já saiba a resposta, já dizia o livro. Porque a manchete que a gente encontra é clara. Há um município no Amapá, chamado Itaubal, com pouco mais de 6 mil habitantes, em que mais de 90% da população depende do Bolsa Família. E por que disso? Por que essas pessoas não querem trabalhar, alguém diria? Ou mesmo porque esses municípios sequer existem? A resposta é óbvia. Você sabe a resposta? Será mesmo? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças, investimentos, vida, não necessariamente nessa ordem. Então vamos lá, aqui o fato é dado. Itaubal tem 93% da sua população dependente do programa Bolsa Família. Mas aqui, até como um spoiler, nós estamos falando de uma cidade que tem praticamente zero base industrial ou privada. Para você ter uma ideia, o estado do Amapá, como um todo, gerou ali aproximadamente 7 mil vagas formais em 2025, inclusive acima da média nacional, mas mais de 80% dessas vagas estão concentradas na capital, Macapá. Os setores são serviços públicos, comércio e pequena agropecuária. Nada que absorva a mão de obra em massa de município isolado, como o caso de Itaubal. Isso faz com que não só Itaubal, mas outras cidades também ali do Amapá acabem seguindo essa mesma lógica. Então até me perdoem se eu errar a pronúncia, mas outros municípios que seguem essa lógica, como Pracuúba, mais de 80% das famílias também dependentes do Bolsa Família, Cutias, Pedra Branca, Tartarugalzinho com 73%, enfim, esses percentuais elevados da população dessas cidades dependentes do Bolsa Família, assim como o caso de Itaubal. E a reação das pessoas, e possivelmente a sua, é parecida com essa aqui em que o colega diz: incentivos. As pessoas reagem a incentivos. Se bloquear o Bolsa Família de quem recusar emprego, veremos rapidamente pessoas aceitando emprego. E quem mais ganha com isso? O próprio beneficiário atual do Bolsa Família. Quem trabalha aumenta sua renda, sua dignidade e sua expectativa de vida. Se você quer que as pessoas prosperem, não quer mais ver miséria, tem que apoiar essa iniciativa em escala nacional. E aqui segue um outro colega falando especificamente de Itaubal. Ele diz o seguinte: 93% é um absurdo, mas existem várias onde é tipo 60% até 70%. Como eu já mostrei anteriormente que é verdade. Eu sempre falei isso, mas política de assistencialismo é uma M. Para que a pessoa vai querer trabalhar se o sistema dá casa de graça, dinheiro, gás, cesta básica, luz, água, ajudar e sustentar não são a mesma coisa. Todos de acordo até aqui? Já compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Ok, agora vamos tentar ir para a página 2, aprofundar um pouco aqui na realidade da cidade de Itaubal, que é a mesma realidade de tantas outras cidades por aí. Primeiro quero que vocês observem essa representação aqui do mapa. E o que é importante aqui para a gente é que esse mapa mostra a concentração da indústria aqui no Brasil. Quanto mais escuro, mais indústrias. Quanto mais claro, menos indústrias. E a primeira pergunta é: você sabe onde Amapá está localizado aqui no mapa do Brasil? Brincadeira. Está localizado logo aqui acima do estado do Pará. E aqui, até aproveitando, dá para reparar aqui que, com exceção do estado do Amazonas, que tem a Zona Franca de Manaus, toda essa região aqui, norte e nordeste, é bastante precária em indústria, que é uma das principais fontes aí de empregos formais. E isso nos leva ao primeiro argumento. A crítica ao número excessivo de dependentes aí do Bolsa Família em Itaubal, ela parte de uma premissa fraca, a de que basta retirar o benefício para que surjam vagas. Em Itaubal, o problema não é só o incentivo individual, é a ausência de uma base econômica capaz de absorver trabalhadores. Como eu já mencionei anteriormente, Itaubal tem um pouco mais de 6 mil habitantes, além de uma forte dependência de receitas públicas. E como eu também já trouxe aqui, no Amapá, a capital Macapá acaba concentrando mais de 80% dos empregos formais do estado, o que mostra que o mercado de trabalho já é extremamente concentrado regionalmente. Ah, mas sem um benefício as pessoas seriam obrigadas a trabalhar. Como sugeriu o colega, trabalhar onde? Se a estrutura regional já concentra o emprego em Macapá, retirar a renda de famílias pobres em Itaubal não cria vagas, apenas aumenta a vulnerabilidade social. E até por isso eu gravei um outro vídeo aqui em que exploro mais essa ideia, vou deixar aqui na descrição, mas que a ideia também está retratada nesse outro gráfico, que mostra que a maior concentração de beneficiados aqui do Bolsa Família está justamente nas regiões norte e nordeste. Mas isso não é pela falácia da preguiça ou de que não querem trabalhar, mas sim, também pelo que eu acabei de mostrar. Não há estrutura de indústria, pelo menos, para absorver essa mão de obra nessas regiões. Não é coincidência. A indústria está onde menos se precisa do auxílio.
ou auxílio que estarem onde tem menos indústria. E isso dá uma discussão longa sobre os porquês de tudo isso. Ué, então leva uma indústria, uma fábrica para lá? É simples. Não é não. Antes de falar em fábrica, comércio moderno ou substituir assistência por emprego, é preciso olhar para a infraestrutura mínima. A BR-156, a única ligação rodoviária entre a capital Macapá e Itaubal, ainda tem trechos sem pavimentação total. Para se ter uma ideia, em 2025 o DENIT chegou a investir 61 milhões de reais na construção, mais 124 milhões em manutenção. Mas só ao longo de 2026 todos os lotes estarão em plena obra. Hoje o tempo de viagem entre Macapá e Itaubal ainda é razoável, né? Como são um pouco mais de 100 km de distância entre elas, que daria um trajeto aí de aproximadamente 1h30, mas na prática, especialmente ali no inverno chuvoso, entre dezembro e junho, o tempo aí do trajeto pode até dobrar ou ficar interrompido por erosão e, consequentemente, interdição da estrada. Então imagine você, nessas condições, o custo de transporte de insumos, farinha, carne, maquinário ou a saída de produtos vai ser um custo altíssimo, que torna qualquer fábrica ou mesmo uma rede de fast food economicamente impossível. Então a ideia de que é só atrair empresas, empresa não entra só com discurso, ela vai olhar a estrada, custo logístico, regularidade de transporte, energia, tamanho do mercado. Sem isso, o risco operacional vai subir demais. E nem para por aí, né? Juntando a tudo isso, e especialmente no aspecto do porquê não levar uma indústria, uma fábrica para lá, nós estamos falando também de um local com baixa qualificação de mão de obra, o que tem até indústrias que absorvem essa mão de obra com baixa qualificação. Mas, além de tudo, nós estamos falando de um mercado consumidor local e microscópico. E aí vem a pergunta mais espinhosa dessa história. Se Itaubal depende de tanto repasse e do Bolsa Família, faria sentido extinguir o município ou até mesmo anexá-lo à capital, Macapá? Na planilha isso pode até soar racional, mas na prática a coisa é bem mais complicada. Porque primeiro, acho que quase todo mundo aqui vai concordar em um ponto. Se o município deixasse de existir amanhã, isso não faria surgir indústria, comércio forte ou mesmo empregos formais na região, certo? As pessoas continuariam morando lá, a estrutura econômica continuaria frágil. Portanto, a dependência de auxílio de transferência não desapareceria por mágica. Então, se extinguir o município não resolve o problema do emprego, a pergunta passa a ser outra. O que se perderia com isso? Hoje, Itaubal tem prefeitura, secretarias próprias e canais locais de atendimento direto à população, inclusive em áreas como saúde, assistência social, agricultura e obras. Isso pesa ainda mais quando a gente lembra que nós estamos falando aqui de um território amazônico com comunidades ribeirinhas e demandas ali muito específicas ligadas à pesca artesanal, ao extrativismo e à realidade de populações que vivem longe dos grandes centros. E nessas condições, uma gestão local consegue, ou pelo menos deveria conseguir, dar prioridade a problemas que um centro administrativo maior, como seria Macapá, tenderia a tratar como periféricos, não prioritários. E aqui entra um pouco de contexto histórico. A Constituição de 88 nasce nesse ambiente de redemocratização e tentava responder a um problema central do Brasil, que era visto como um país excessivamente centralizado, com as decisões concentradas na União e nos estados, o que acabava dificultando a resposta a necessidades muito locais em um território continental, desigual e diverso como o nosso. Então, o conceito defendido naquele momento foi o de descentralização federativa com esse viés aí municipalista, aproximar o Estado do cidadão, ampliar a democracia local e permitir que políticas públicas fossem executadas mais perto da população. Por isso, a Constituição de 88 elevou os municípios à condição de entes autônomos da federação, com autonomia política, administrativa, normativa e financeira. Ou seja, o que se defendia ali não era simplesmente criar mais prefeituras. A ideia era reduzir a distância entre Estado e sociedade, dando aos governos locais capacidade de decidir, executar, adaptar políticas públicas ao território. Esse desenho abriu espaço para uma onda de emancipações municipais, ali no pós-88. Aliás, Itaubal só virou município em 92, dentro dessa lógica, só que com pouco tempo apareceu a grande contradição aí desse modelo. A autonomia política nem sempre veio acompanhada da sustentabilidade financeira, e foi até por isso que logo depois, com a emenda constitucional número 15 de 96, que acabou por endurecer as regras para a criação de municípios, passando a exigir plebiscitos, estudo de viabilidade, ter uma lei complementar federal
por exemplo. Em outras palavras, o conceito era democraticamente forte, descentralizar para aproximar o poder da população, mas a prática revelou que muitos municípios ganharam autonomia formal sem a base econômica suficiente para se sustentar com folga. Então esse é justamente o ponto sensível aqui. De um lado, existe a discussão legítima sobre a viabilidade fiscal do município, e de outro, existe um fato que não pode ser ignorado. O município ele não é uma empresa que precisa dar lucro. O município existe para garantir presença do Estado, administrar serviços públicos obrigatórios e dar resposta territorial a problemas que muitas vezes um centro maior simplesmente não enxerga ou não prioriza. No setor público, a pergunta nem sempre é se isso se paga. Muitas vezes a pergunta certa é: o que acontece quando isso deixar de existir? Um posto de saúde em área isolada não dá lucro. Uma escola rural para poucos alunos também não dá lucro. Mas ninguém sério defende fechar essas estruturas por causa disso, porque a função delas justamente não é de gerar caixa, é garantir acesso, proteção e dignidade. E no caso de Itaubal é a mesma lógica. Se o município deixasse de existir, as pessoas continuariam lá, a pobreza continuaria lá e os empregos não surgiriam por mágica. Então o ponto não é nem saber só se a cidade se paga. O ponto é saber se sem o município e a sua estrutura, aquela população ficaria melhor atendida ou mais distante do Estado, mais periférica, mais dependente de decisões tomadas longe de sua própria realidade. Mas claro, como acontece com quase toda política pública, não existe bala de prata. Uma solução que parece simples no papel pode gerar vários efeitos colaterais na vida real. Extinguir um município talvez até reduza uma estrutura administrativa, mas também pode significar menos presença do Estado, menos prioridade local e maior distância entre a população e quem toma a decisão. E claro, também estamos em 2026 e mesmo o fato de que tudo que eu trouxe até aqui envolver diretamente política, o que não veio à tona, mas costuma sempre vir nesses temas, especialmente envolvendo benefícios sociais, é a política partidária. Mas de fato aqui, rapidamente, se a gente pegar os votos para as últimas eleições presidenciais na cidade de Itaubal, você pode reparar que o resultado não foi um caso isolado dentro do mapa eleitoral brasileiro. Itaubal votou em Lula, sim, mas isso também aconteceu em grandes centros importantes, como São Paulo, Porto Alegre. Então talvez o voto ali diga menos sobre curral e mais sobre um padrão político que existe em vários contextos sociais diferentes. Diga-se de passagem, São Paulo é a cidade com menos beneficiados do Bolsa Família. Então, de um lado, a que tem mais dependência do Bolsa Família e do outro lado, a que menos depende, ambos com o mesmo padrão nas últimas eleições. Ou seja, voto por si só não prova curral eleitoral. Às vezes ele só revela que problemas sociais profundos produzem comportamentos políticos previsíveis, em cidades pequenas ou em grandes centros. E talvez seja justamente esse o ponto central de tudo aqui. Quando a realidade é complexa, a resposta fácil quase sempre vem cedo demais. Pois bem, eu comecei esse vídeo com a provocação de que tudo é óbvio, desde que você já saiba a resposta, mas e aí? Você sabia a resposta? Você viu que mais de 90% da população de uma cidade depende de um benefício social? A sua conclusão levou em conta a falta de empregos formais, a fragilidade da infraestrutura, a dependência de repasses, a lógica de descentralização e até o risco de afastar ainda mais o Estado daquela população? Ou será que a tentação foi pular direto para o julgamento? Porque no fim, o caso de Itaubal talvez diga menos sobre uma explicação única e mais sobre a nossa pressa em transformar problemas estruturais em respostas morais, rápidas, confortáveis. E eu não estou dizendo aqui que está tudo certo, não estou dizendo que dependência de repasses é algo bonito, não estou dizendo que o modelo atual seja ideal. O ponto é que é outro. Uma solução que parece simples na planilha pode produzir efeitos bem mais duros na vida real. No fim, acho que quase todo mundo quer, ou deveria querer, ver o país avançar, ainda que por caminhos diferentes. Mas nessa pressa de consertar o problema, a gente precisa, como dizem, tomar cuidado para não jogar o bebê fora com a água do banho. E o que você acha? O que ficou faltando considerar nessa discussão? Quero ler sua opinião aqui nos comentários. E se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, nem que seja raiva, se inscreva aqui no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.